Boas-vindas a esta análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo num cruzamento de ideias simplesmente fascinante. Vamos entender como a autora Ana Sanches pega aquela famosa teoria da complexidade do Edgar Morin e aplica direto na epistemologia feminista. E olha, o que temos aqui não é só mais um estudo acadêmico árido, tá? É uma jornada sobre como a gente para de ver o mundo em caixinhas separadas e começa a entender as conexões profundas e confusas que moldam a nossa realidade social e científica. É o momento perfeito para expandirmos a forma como pensamos sobre as contradições da vida. E para organizar a nossa jornada, o roteiro passa por 5 pontos rapidinhos. Primeiro, encontros teóricos e pessoais. Segundo, do dialético ao dialógico. Terceiro, a metáfora da espiral. Quarto, desconstruindo dicotomias feministas. E, por fim, a epistemologia feminista complexa. Então, vamos logo para o número 1. Encontros teóricos e pessoais, ou seja, a base subjetiva da obra. Uma das coisas mais instigantes sobre a produção de conhecimento é que por trás de toda a teoria que parece fria, sempre existe uma experiência super-humana. Para dar um contexto, o nosso material de base nasce da contribuição da Ana Sanches para o livro O Pensar Complexo. E o legal aqui é que ela não descreve só um encontro acadêmico comum, sabe? A partir de 1973, ela teve um contato profundamente afetivo e pessoal com a obra de Edgar Morin. Não foi só ler um livro novo, foi literalmente descobrir um autor que mistura a própria crise existencial com o desenvolvimento teórico dele. É aquela ideia de que o autor não some por trás da obra. Tem uma citação perfeita do próprio Edgar Morin que ilustra isso. O sujeito que desaparece do seu discurso se instala de fato na torre de controle. Forte, né? Isso destrói totalmente aquela ilusão clássica do cientista puramente objetivo e inatingível. Basicamente, quando a pessoa que pesquisa tenta apagar a própria voz do texto para parecer neutra, ela não está sendo neutra coisa nenhuma. Na verdade, ela está assumindo uma posição invisível de poder. A pesquisa e quem pesquisa são simplesmente inseparáveis. E isso nos leva direto para a nossa seção 2, do dialético ao dialógico, onde a gente começa a repensar as contradições. É aqui que rola uma verdadeira mudança de paradigma. Olha só como essa mudança é genial. Tradicionalmente, o pensamento reducionista, ou aquela dialética mais clássica, tenta pegar duas ideias opostas e forçar uma resolução. Cria-se uma síntese e a contradição é varrida para debaixo do tapete. O problema meio que some, né? Mas o modelo do Morin joga um balde de água fria nisso e traz o pensamento dialógico. Em vez de apagar as contradições, ele abraça todas elas. As contradições passam a ser vistas como partes permanentes do sistema, e melhor ainda, viram forças geradoras, forças puramente criativas. Para deixar isso bem claro, vamos olhar a definição da palavra dialógica. O pulo do gato está nestas palavras essenciais: uma associação complementar, convergente e antagônica. Tudo isso acontecendo ao mesmíssimo tempo. É a capacidade de segurar duas noções que, pela lógica, se excluem, mas que juntas formam uma verdade muito mais dinâmica. Ou seja, o conflito não é um defeito. O conflito é literalmente o motor do sistema. Certo. Indo para a seção 3, a metáfora da espiral. Vamos tentar visualizar toda essa teoria na prática. Sabe, teorias densas pedem imagens visuais para fazerem sentido de verdade. O material-fonte faz um contraste direto entre a linha reta do pensamento reducionista e a espiral retroativa da complexidade. Uma linha reta é super simples, tem começo e fim, uma relação direta de causa e efeito. Mas a espiral não. A espiral é um circuito contínuo. Nela os elementos estão o tempo todo voltando e realimentando uns aos outros. O efeito volta lá atrás para influenciar a causa, num ciclo infinito. Olhando para esses passos aqui, dá para entender bem como a construção dialógica eleva a nossa forma de pensar. No passo 1, a gente junta as forças opostas. No passo 2, essas forças entram na dança circular, se alimentando mutuamente no tal processo retroativo. E aí no passo 3, a mágica acontece. A gente não volta para o ponto de partida como num círculo fechado e sem saída. A gente sobe na espiral. É uma transformação que leva tudo a um nível de complexidade muito maior. É uma ascensão, não um beco sem saída. Muito bem, seção 4. Desconstruindo dicotomias feministas. Afinal, como é que fica o feminismo na prática com toda essa teoria? Para entender isso, vamos dar uma olhada nesta linha do tempo que mapeia a evolução do feminismo acadêmico relatada pela autora. Lá nos anos 70, a parada era muita prática, militância fervorosa, mas com uma certa escassez de teoria estruturada. Já nos anos 80, rola um boom absoluto, uma explosão de livros e disciplinas focadas no tema.
Até que, chegando nos anos 90, o foco amadurece e entra com tudo na epistemologia. O movimento não estava só criando ciência, estava começando a questionar as próprias regras do jogo de como a ciência ocidental validava o que era ou não conhecimento. E foi justamente nesse processo de questionamento profundo que o movimento percebeu uma grande armadilha. Com a expansão do trabalho teórico, o pensamento muitas vezes se via preso nessas caixinhas rígidas, as velhas dicotomias binárias. É a natureza contra a cultura, o subjetivo contra o objetivo, o feminino contra o masculino, a biologia brigando com a psicologia. Virou um campo de batalha constante, de ou isso ou aquilo, o que, ironicamente, acabou limitando o entendimento científico mais profundo. O material destrincha muito bem as críticas a essas estruturas dicotômicas. O problema não é só que elas são limitantes, elas são, por natureza, hierárquicas. Olha que absurdo! Historicamente, a ciência clássica inventou esse viés de que o lado direito da tabela, que é ligado à razão e à objetividade, ganha medalha de ouro cultural, enquanto o lado esquerdo é visto como algo carente ou menor. Além disso, essas dicotomias forçam explicações baseadas em causas e efeitos muito simples, incapazes de capturar a realidade complexa de quem não se encaixa nesse falso molde universal. O que nos leva ao nosso último ponto, a seção 5, Epistemologia Feminista Complexa. É aqui que a gente encontra a resolução de todo esse impasse. Aqui a gente vê a aplicação simplesmente perfeita daquela metáfora da espiral. O que acontece é que a epistemologia feminista e a epistemologia da complexidade não correm apenas em paralelo, elas se retroalimentam o tempo todo. O feminismo traz os questionamentos vitais sobre as hierarquias de poder e a complexidade entrega as ferramentas não binárias e circulares para lidar com isso. Uma preenche as lacunas teóricas da outra. Tem uma citação da Ana Sanches aqui que mata a charada de um jeito brilhante. Ela diz que a inter-relação complexa torna fútil determinar o que é puramente biológico e o que é processo de aculturação. Sensacional, né? Basicamente, é inútil tentar pegar um bisturi conceitual para separar com precisão milimétrica onde termina nossa biologia e onde começa a cultura. Ao analisar a identidade e o gênero, entende-se que corpo e sociedade estão numa dança interretroativa. Um molda o outro infinitamente. Então, no fim do dia, o que a gente ganha adotando um feminismo complexo, baseado lá nas ideias do Morin? A gente ganha um quadro de análise simplesmente formidável. Nós jogamos fora aquelas guerras binárias, tipo biologia versus sociedade. Passamos a usar modelos interativos para entender as densas tramas simbólicas e históricas que nos formam. E, o mais crucial, isso permite que os movimentos sociais continuem lutando ferozmente contra a subordinação estrutural, mas sem a menor necessidade de congelar a identidade humana em categorias puras e essencializadas. É uma verdadeira virada de chave. E para encerrar esta nossa exploração teórica de hoje, fica uma reflexão para a gente levar para a vida. Nós passamos séculos sendo condicionados a pensar em linha reta, dividindo o mundo entre certo e errado, natureza ou cultura. Mas se a gente finalmente abandonar esse pensamento rígido do ou isso ou aquilo, e passar a colher ativamente os paradoxos que moldam a nossa sociedade, quais novas e incríveis possibilidades de compreensão poderiam nascer das próprias contradições que a gente esbarra todo santo dia? Pensa bem nisso. Um grande abraço e até a próxima análise.